Graça e paz, pastor Raimundo Nonato. Estou passando aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu já gostaria de pedir você que neste momento está aí vendo este vídeo, peço por favor que você compartilhe este vídeo, que você curta, envie para que mais pessoas sejam alcançadas com esta palavra. Vai comentando aí. Deus abençoe todos vocês, os inscritos neste canal, todos vocês que têm sido participantes. Toda semana nós temos vídeos no canal e eu agradeço a todos vocês que estão aí juntos conosco nesta missão de pregar o Evangelho, de compartilhar para mais pessoas serem alcançados. E a palavra de hoje está no livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, versículos 1 e 2, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queridos, aqui no capítulo 42 do livro de Jó, ele faz uma declaração. Ele fala: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos, dos teus pensamentos, pode ser frustrado. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Queridos, eu acredito que muitos conhecem a história de Jó. Muitos até que não são cristãos, que não professam a fé em Deus, até muitos ímpios conhecem a história de Jó. Jó, ele passou por muitas provações, por muitas dificuldades. Jó passou por muitos processos. Jó, ele teve muitas perdas. Jó, ele foi provado. Jó, ele perdeu seus filhos. Jó, ele perdeu a sua saúde. Jó, ele perdeu os bens materiais, animais, amigos se voltaram contra Jó. Jó, ele passou por muitos processos. E nós podemos ver que aqui no final do livro de Jó, Jó ele declara: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aqui no capítulo 42, versículo 2, aqui quando Jó faz essa declaração, Jó ele ainda estava na prova, Jó ele ainda estava no cativeiro, ele estava na dificuldade, mas Jó, ele não está aqui murmurando. Jó, é bem certo que se a gente for ler todo o livro de Jó, Jó ele fez questionamentos a Deus, ele fez perguntas a Deus, mas você vai ver que Jó ele não blasfema de Deus, Jó ele não se afasta de Deus, Jó mesmo em meio aos processos, ele adora a Deus, mesmo sem entender, porque às vezes nos processos da vida, nos desertos da vida, nas dificuldades, muitas vezes as pessoas murmuram, as pessoas abandonam Deus, as pessoas, blasfêmia de Deus, as pessoas se revoltam, não entendem os processos, mas às vezes os processos nas nossas vidas são necessários. Deus ele sabe tudo o que faz, Deus ele sabe todos os planos que tem nas nossas vidas, todos os projetos e propósitos que ele tem nas nossas vidas. E Jó, aqui no capítulo 42, aqui no versículo 2, Deus ainda não tinha mudado o cativeiro de Jó. Mas Jó, ele está dizendo: eu bem sei que tudo podes. Deus pode tudo, querido. Deus pode reverter essa crise que você está enfrentando. Deus pode mudar essa situação na tua vida. Deus ele pode te dar vitória, ele tudo pode. Deus pode curar essa enfermidade na sua vida, se ele quiser curar, ele pode curar. Deus pode abrir portas, se ele quiser abrir na tua vida, ele pode. Mas que em meio aos desertos, em meio aos processos, ainda que você não entenda o porquê de todos esses processos, que você venha confiar em Deus, que você venha confiar e saber que Deus está no controle de tudo, que nada foge do controle de Deus. E você vai ver que no versículo 5, Jó ele fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Aí às vezes você fala assim: mas como assim? Eu te conhecia só de ouvir. Jó, a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que Jó ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aqui Jó ele declara e ele fala que ele conhecia o Senhor só de ouvir.
mas agora os seus olhos veem. Ou seja, Jó ele está declarando que agora ele tem, sabe, uma intimidade maior com Deus. Ele está revelando um outro nível, um alto nível de intimidade com Deus, mais profundidade, uma intimidade mais profunda com Deus. Jó ele está dizendo que agora ele tem mais experiências com Deus. Jó ele cria mais experiência, intimidade com Deus. E às vezes nos processos da vida a gente não entende. Mas é nos processos, é nos desertos, é na dificuldade que nós criamos mais maturidade, sabe? Nós criamos mais experiências, mais intimidade com Deus. E quando tudo passar, quando o deserto passar, quando a aprovação passar, sabe? Quando o processo passar, a gente sai mais forte, mais firme, sabe? Com mais experiências e testemunho para contar. Talvez você não entenda o porquê de todo esse processo que você está passando. Ei, mas os planos de Deus na tua vida não podem ser frustrados. Deus sabe o que está fazendo. Aqui Deus provou Jó, Deus colocou Jó na prova. Jó passou por muitas coisas, sabe? E Jó teve que se deparar com o silêncio de Deus, mas Deus não tinha, sabe, abandonado Jó. E Jó, ele adora Deus. Jó aqui ele entende que os planos do Senhor na sua vida não podem ser frustrados. Queridos, os planos de Deus na tua vida não podem ser frustrados. O inimigo pode querer impedir, pessoas podem querer impedir, mas não vai impedir os planos que Deus tem na tua vida, o projeto que Deus tem na tua vida. Ninguém, inimigo não pode impedir, ninguém não pode impedir, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Ainda que você não entenda todos os processos, mas adore o Senhor, confie no Senhor, porque o Senhor ele está cuidando de você. O Senhor, sabe? O Senhor ele sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. Ele sabe os planos e os projetos e vai se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, em nome de Jesus. Ainda que você não entenda, confie e mantenha-se firme, porque Deus vai honrar a sua fé. Deus sempre honra a nossa fé, Deus sempre honra a nossa fidelidade. Jó tinha perdido tudo, mas uma coisa Jó não perdeu a fé em Deus. E todo aquele processo, tudo aquilo foi necessário. Tudo aquilo foi necessário. Às vezes a gente não entende, mas é necessário. É para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Eu volto a dizer aqui, até o versículo 5, você vai ver, né, que Jó ele fala, eu te conhecia de ouvir, agora eu te conheço de ver, de ter experiências. Jó teve mais experiências com Deus naquele processo, naquela dificuldade, naquela provação. É assim. São nas dificuldades que nós temos mais experiências com Deus, aprendemos a depender mais de Deus. E somente no versículo 10 é que Deus, o Senhor, ele muda a sorte de Jó, ele muda o cativeiro de Jó. Ele muda o cativeiro de Jó. Deus honra a fidelidade de Jó, Deus honra a fé de Jó. Permaneça firme, permaneça fiel ao Senhor. Está passando por provas, dê glória a Deus. Está passando pelas provações, pelos desertos, pelos vales, busque mais a Deus. Permaneça mais firme na presença de Deus, ainda que não esteja fácil, mas peça ao Senhor força. Ainda que você não entenda, somente obedeça. Às vezes você está que nem Jó perguntando por quê, por quê, por quê. Não é por quê, é para quê. Tudo é para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu creio e eu profetizo que os planos de Deus vai se cumprir na tua vida, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, eles não podem ser impedidos. E o Senhor sabe de todos os seus planos. O Senhor tem planos nas nossas vidas. Creia, eu creio, eu recebo. E os planos do Senhor, eles são melhores e maiores que os nossos. Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. Deus restaurou todas as áreas da vida de Jó que foram atingidas. Deus restaurou. Deus lhe deu mais filhos. Deus lhe deu saúde. Deus restaurou a saúde de Jó. Jó viveu mais 140 anos. Jó viu os filhos e os filhos dos seus filhos. Deus abençoou a vida financeira de Jó. Deus deu tudo em dobro para Jó. Deus honrou a fidelidade de Jó. Deus abençoe a sua vida. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. Somente adore o Senhor. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.